Mais uma vez, boa noite. Aqui mais uma vez nas quartas-feiras, né? Semana passada não deu certo porque eu tive um probleminha de saúde, acabou me impedindo de falar sobre o tema que seria o mesmo de hoje, né? Aí tivemos que adiar, mas a nossa intenção é toda quarta às 20h30 manter essa sequência. E a partir de segunda ou terça-feira da semana que vem eu já coloco o tema para a gente poder discutir. Wellington, me diz inicialmente o que é que significa hemorragia subaracnoide, né? Então a gente fica preocupado com o conceito, né? Hemorragia subaracnoide é o sangramento resultante do rompimento de um aneurisma cerebral. Muitas pessoas têm aneurisma cerebral e não sabem que tem, né? Por isso que é importante, se você tiver dor de cabeça com frequência, se um determinado momento da sua vida você acordou e estava com a boquinha torta, ou então ficou com dificuldade de fechar o olho, mão dormente com frequência, é interessante procurar um neuro para ver o que é que está acontecendo, porque é algo que você vai tendo uma manifestação com o tempo. O aneurisma ele não surge da noite para o dia. Então você tem uma falha na túnica média do sistema arterial neurológico e isso vai fazendo com que o vaso vá dilatando, dilatando, dilatando até formar uma bolinha. Essa bolha, se ela for detectada em tempo hábil, né, tem duas formas de ser tratada. Uma é através da embolização. O médico vem e introduz uma molinha dentro dessa bolha. É um procedimento endovascular. E a outra forma é clipando. Então ela está aqui bonitinha, ele vem por fora e clipa. A clipagem é a forma mais comum. A menos comum é a embolização. Wellington, se você tivesse um aneurisma e alguém perguntasse para você, Wellington, você quer que o aneurisma seja tratado com embolização ou com clipagem? Eu queria que fosse tratado com embolização, né? Porque a embolização, como ela é endovascular, o nome já diz tudo. Ela é feita com acesso pela artéria femoral. O catéter vai subindo aqui e quando chega na base do sistema nervoso, o médico libera um filamento. Esse filamento preenche o aneurisma. Ele destaca eletronicamente e dentro do aneurisma fica a molinha, impedindo que tenha fluxo para dentro do aneurisma e que ele venha a romper. Só que nem todo mundo pode fazer o tratamento com a embolização. Tem pessoas que não se adequam, ou melhor, o médico diz, o teu vai ter que ser clipagem. Aí nesse caso o médico tem que abrir a cabeça e tem que ir lá e clipar o aneurisma. Quais são os pontos positivos e negativos de cada modalidade do tratamento? O ponto negativo da embolização é o custo, é bem mais alto. Você precisa, de um ambiente específico, que é a hemodinâmica, e ela tem um porém, que é o risco de sangramento com a calota craniana fechada. Então tem vezes que o médico está embolizando, aí na hora que toca na cúpula do aneurisma, o aneurisma rompe e automaticamente ele é convertido, o procedimento ele vai se transformar em um AVC hemorrágico. Aí o paciente é encaminhado para o centro cirúrgico. Por isso que os serviços de hemodinâmica só podem existir se tiver um centro cirúrgico para poder dar um suporte. Ponto positivo da clipagem. Como é feito com calota craniana aberta, o que é que acontece? O médico abre, ele vai com a mãozinha dele lá com o material, com o microscópio, ele toca no aneurisma. Ele manipula o aneurisma com as mãos, né? Ele tem tato direto com o aneurisma. É com a pinça, tá, gente? Ele não vai meter a mão lá dentro. Mas entenda que o contato é direto, né? Então a manipulação ela é mais segura. Ponto negativo, tem um maior risco de infecção e de sequela. O médico ele vai fazer esse procedimento, ele diz assim, olha, a gente vai ter que abordar, porém nós vamos passar por uma região X, Y, Z,
E pode ser que o paciente tenha uma alteração do nível de consciência, pode ser que tenha um déficit motor. Então, isso é colocado na mesa para a família e para o paciente. Não tem nenhum tipo de falha em relação a essa comunicação. É interessante que não fique sendo criada uma falsa expectativa, porque é um procedimento complexo, tá bom? O Hélio, e quando rompe o aneurisma, aí o paciente tem um AVC hemorrágico, tá bom? Quais são os sintomas desse AVC hemorrágico? Cefaleia. O paciente ele relata para ti como a pior dor de cabeça que ele já sentiu na vida dele. Então tem paciente que tem evacuação, então é muita dor de cabeça. Déficit motor. O paciente ele pode ter déficit motor total ou parcial. Tem paciente que não tem déficit motor. Nós já tivemos casos de paciente com AVC hemorrágico vir dirigindo para o hospital, reclamando de cefaleia e na tomografia detectar o AVC hemorrágico. É comum isso aí? Não é comum, mas pode acontecer. Então a cefaleia ela tem que ser valorizada. Além do déficit motor, o paciente ele pode ter rebaixamento do nível de consciência. Então ele pode chegar para você atendendo a comandos consciente. Ele pode chegar para você só reagindo a estímulo doloroso. Então ele só reage à dor. E cabe um comentário sobre reação à dor. Não fique vendo se seu paciente reage à dor beliscando o mamilo, tá bom? Então isso aí é algo bem antigo, bem arcaico. Então no máximo o que é que você faz? Você coloca o dedo aqui no externo do paciente, ó, e pressiona. E fica atento a manifestações subjetivas. Então o que é isso? Tem vezes que você pressiona aqui e você fica olhando só para o rosto do paciente. Aí você aperta e ele começa a esticar a perninha lá embaixo. Então ele está reagindo à dor. Mas beliscar o mamilo, jamais, tá bom, gente? E ele pode chegar em coma. Ele pode chegar sem reagir à dor, sem reação à dor, sem atender a comando, sem abrir o olho, sem fazer nada. Aí nesse caso você vai ter que se contentar com a avaliação pupilar. Então vai ter que avaliar as pupilas. O ideal é que a gente tenha esperança do paciente chegar com pupila médio, isocórica e fotorreagente. Mas ele pode estar midriática, que é quando é dilatada, pode estar anisocórica, pode estar média e arreagente. Tem vezes que ela está média e você põe a lanterna e ela não tem reação à luz. E tem vezes que ela está miótica, está fechadinha. Cuidado com pupila miótica. Algumas situações metabólicas causam miose, como hipo ou hiperglicemia. Então o paciente está com hipoglicemia ferrada mesmo, aí nesse caso ele pode ter miose. Boa noite, Eva. Evaldânia. Seja bem-vinda. Então, nessas situações, quando o paciente ele deu entrada no seu setor, além desses sintomas, você também vai olhar para a questão dos sinais vitais. É muito comum o paciente chegar hipertenso e com queda da frequência cardíaca. O Hélito, por que a frequência cardíaca dele cai? Ou melhor, o que é que eu tenho que pensar quando eu analiso a frequência cardíaca? Frequência cardíaca baixa, gente, é um sinônimo de aumento da pressão intracraniana. Então, quando a pressão intracraniana aumenta, muitas vezes é porque, ou melhor, quando a frequência cardíaca cai, muitas vezes é porque a pressão intracraniana está elevada. E vice-versa, tá bom? Tem alguma exceção à regra? Tem. Quando é que vai ter uma exceção à regra? Paciente que usa beta-bloqueador. Então, tem vezes que o paciente ele usa atenolol, ele usa propanolol por muito tempo, aí ele tem uma frequênciazinha cardíaca arrastada e você fica sem saber se aquilo dali é por conta da pressão intracraniana elevada ou simplesmente é por conta da medicação. Então, fica atento a isso aí. A pressão arterial vai estar elevada por dois motivos. Um é por conta da dor e o outro, gente, é porque a pressão sobe na tentativa de compensar a pressão de perfusão cerebral. Então, a pressão de perfusão cerebral é a subtração da pressão arterial média menos a pressão intracraniana.
Então, se a pique subir, a pressão arterial média ela sobe um pouquinho para tentar compensar a PPC. Por isso que a equipe do SAMU, quando ela traz o paciente com AVC hemorrágico e hipertenso, você pega lá no prontuário e não tem antihipertensivo administrado, porque eles sabem que o aumento da pressão arterial é uma compensação do quadro e eles sabem também que uma das causas daquele aumento da pressão é dor. É tipo você pegar uma pessoa hipertensa que acabou de perder um dedo do pé por uma amputação. Aquele aumento da pressão, né? Nada relacionado à pressão em si é dor, né? Ansiedade, medo, angústia por ter perdido um membro. Então tem uma relação paralela associada àquilo dali. Então vamos lá, gente. O paciente chegou para você com o quadro de AVC hemorrágico. Dei uma entrada no setor. O que é que você vai fazer? Monitorizar, puncionar um acesso venoso de grosso calibre. Se você vai infundir muito ou pouco volume, isso aí é algo que vai ser decidido lá. Tem muita coisa envolvida. A depender da situação do seu paciente, você vai passar uma sonda vesical, porque é muito interessante que esse paciente, independente dele ficar um tempinho com você na urgência ou já ser encaminhado. Boa noite, Nádia. Meu cunhado Renan aqui marcando presença. Independente do seu paciente ficar um tempinho ali na urgência ou ele ser encaminhado para a UTI, no pré ou no pós-operatório, a infusão e a diurese tem que ser controlada. Você tem que registrar os sinais vitais desse paciente, avaliar nível de consciência, padrão respiratório, perfusão da extremidade do seu paciente, providenciar os exames laboratoriais e encaminhar o paciente para a tomografia. É crucial que esse paciente ele seja tomografado, ele tenha que fazer uma tomografia. Boa parte dos hospitais já tem este exame, já tem a máquina. Boa noite das dores. Mas algumas vezes você tem que transportar para outro hospital. Independente da tomografia ser feita no hospital ou fora, fique atento às condições do transporte. Tem paciente que pelo rebaixamento, eu falo isso para vocês porque são situações que eu já vivenciei com muita frequência, né? Tem paciente que por conta do rebaixamento, ele tem padrão respiratório ruim. Então não adianta, o paciente chega para você, acabou de deitar ali na cama, com o padrão ruim, você vê que ele está com a respiração superficial, taquipneico. Naquelas situações, naqueles casos, você vai fazer o quê? O médico tem que intubar o paciente, tem que estabilizar um pouco, aí é que você vai transportar. Então, esses pontos, não adianta você ficar numa ansiedade, porque uma tomografia é feita com cabeceira reta. Então, se o paciente está no leito com a cabeceira elevada e você quer porque quer tomografar, leva o paciente de qualquer jeito, quando chegar lá que retificar a cabeceira, ele dispneia, com certeza ele vai ter algum tipo de alteração. Então, a tomografia ela vai ser feita, mas quando você tiver segurança. A tomografia, muitas pessoas perguntam, e na radiologia vão perguntar para você, o LT é com contraste ou sem contraste? Então, antes de tu sair da urgência e para encaminhar o paciente para a tomografia, pergunte para o plantonista. Doutor, você quer que faça com contraste ou sem? Porque essa pergunta ela vai ser feita por você, pelo tecnólogo, para você, pelo tecnólogo da radiologia. Então, no momento que ele chegar lá, ele pergunta, o Elton, é com ou sem contraste? Aí você tem que ter essa resposta. 90% ou mais é feito com contraste. Melhora a qualidade da imagem, tudo. Só que tem um porém. Se o teu paciente ficar com a ureia elevada, em se tratando de paciente que não seja renal crônico, ele pode ficar sonolento por conta do aumento da ureia. Aí você vai perder a referência da sonolência em si para a avaliação do nível de consciência, porque você não sabe se ele ficou sonolento porque está com a ureia elevada ou se ele está sonolento por conta da alteração do quadro clínico neurológico. Por isso que alguns plantonistas, eles não utilizam contraste, tá bom? Mas a grande parte, a grande maioria solicita que o exame seja feito com contraste.
Chegou o paciente, o resultado do exame, o neurocirurgião ele é acionado. Alguns hospitais, a nível de Piauí, de Teresina, o HUT, por exemplo, ele tem neurocirurgião 24 horas, então ele está lá. Mas alguns hospitais, eles ficam em escala de sobreaviso. Então, hoje, uma tomografia ela é feita, o médico consegue acessar de casa, ele já vem tendo uma noção do exame, avalia o paciente. Então, quando ele chegar, ele vai tomar a decisão de encaminhar o paciente para o centro cirúrgico. Tem vezes que o tratamento é pequeno, ele trata de maneira conservadora. Tem vezes que tem um AVC hemorrágico extenso, o paciente é idoso, ele senta com a família, olha, tem que abordar, mas a chance de ter uma sequela muito grave é muito alta. Então vamos ver aqui, definir se vale a pena fazer uma intervenção ou não. Então tem toda uma conversa observando a tomografia, o quadro clínico do paciente, faixa etária, doença de base. Mas se ele for encaminhado para o centro cirúrgico, aí a galera aí que gosta de trabalhar com urgência, ele vai para o centro cirúrgico e do centro cirúrgico ele vai para a galera que gosta de trabalhar com terapia intensiva. O certo é assim, urgência, centro cirúrgico, UTI. O que acontece com uma certa frequência por conta da falta de leito de UTI? Urgência, centro cirúrgico, recuperação do centro cirúrgico. Ou então urgência, centro cirúrgico, volta para a urgência. Nas duas situações o paciente vai ser mal atendido. Porque o pós-operatório na recuperação é ruim. Você tem uma equipe pequena que não trabalha com aquilo com frequência. Na urgência também é ruim. A equipe ela já tem um pouco mais de experiência, porém também é reduzida. Então o ideal é o paciente ser encaminhado para o centro cirúrgico, o médico abre, drena o hematoma, clipa, faz o que for necessário e encaminha para a UTI. Quando esse paciente chega na UTI, aí você vai ter que fazer os cuidados que você fez na urgência, que foi feito na urgência, só que a gente dá um upgrade, melhora algumas coisas. Qual a primeira coisa que como intensivista eu faço? Monitorizar, igual na urgência. Segunda coisa que eu vou fazer, pegue uma lanterna e coloque nos olhos do paciente, cheque pupila antes do neurocirurgião sair, gente. Nunca esqueçam disso. Então você bateu o olhinho aqui, ó, a lanterna. Tá média isocórica e fotorreagente? Aí você fala, Dr. Carlos, pupila média isocórica fotorreagente. Aí tá tudo ok. Na maioria dos casos vem miótica, por conta da anestesia. Mas vai que você põe a lanterna e está anisocórica. Aí, Dr. Carlos, a pupila está anisocórica. O Hélito já estava assim, o sangramento foi importante. Então, ele já saiu da cirurgia com pupila anisocórica. Ponto, fechou ali. Tem casos que, quando você coloca a lanterninha no olho, o paciente está com a pupila aberta. E ele acabou de sair do centro cirúrgico e quando terminou a cirurgia, o médico olhou lá e estava miótica e isocórica. Aí o que é que ele faz? A gente para na mesma hora, providencia um material e desce para a tomografia. O nome desse evento a gente chama de ressangramento, né? O paciente sangra 2 vezes. Acontece. Por que eu tenho que fazer essa transição da avaliação pupilar? Porque, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui operado e cheguei no centro cirúrgico hoje 8 da manhã, AVC hemorrágico. Terminou a cirurgia, minha pupila estava anisocórica, direita maior do que a esquerda. Fui para a UTI, chegou na UTI, estava midriática. Só que ninguém se atentou a isso, né? Chegaram na UTI, olharam e disse assim, tá midriática. Eita, que coisa, né? Vamos anotar aqui no balanço, midriática. Só que estava menos ruim no centro cirúrgico, porque estava aniso, uma maior do que a outra. Chegou na UTI e ficou midriática. Aí o neurocirurgião, quando ele vinha fazer uma reabordagem, reavaliação, ele, rapaz, a pupila do paciente abriu. Ainda aparece alguém ainda diz assim, mas eu pensei que se eu soubesse, né? Mas não é assim, tem que ter essa troca de informação. Então façam isso, se não fizer, vocês vão ver que volta e meia vai dar problema, tá bom?
Então chegou, monitoriza, pega a lanterninha instantaneamente, coloque no olho do paciente, veja como está e comente em voz alta. Doutor, pupila média isocórica, ou melhor, miótica não reagente isocórica. Aí você pega o retorno e registra aquilo dali. A pupila, nas primeiras 24 horas, as pupilas vão ser avaliadas a cada 60 minutos. Quero botar de 30 em 30 minutos. Como chefe de enfermagem da UTI, tem horas que dá até vontade de botar, mas fica muito ruim para a equipe, tá? Porque tem muita coisa para fazer. Tem banho no leito, mudança de decúbito. Nem toda enfermeira ajuda a equipe a mudar decúbito, né? Eu tenho esse hábito, graças a Deus, e a gente acaba aprendendo a mexer no paciente, que é importante, e você começa a soltar a equipe para fazer mais coisas. Não pode ficar sentadinho só dando ordens, né? Até porque você vai deixar de aprender muita coisa e vai desaprender muita coisa que você sabia. Mas colocar de 30 em 30 minutos fica muito ruim. Então, a cada 60 minutos tem que avaliar a pupila e anotar. Estava X e piorou, fala para o médico, pode ser 1 hora da manhã, tem que levar o paciente para a tomografia. É um pouco de negligência, perdão da palavra, é você ter uma alteração pupilar e não encaminhar o paciente para um exame de imagem. Outro cuidado que é importante, conectar o paciente ao ventilador, ele vai indo com anestesia geral. Tem um fisioterapeuta, ele fica atento a não botar valores de PIP muito elevado, porque o valor da PIP elevado é proporcional, o aumento da PIP é proporcional ao aumento da pressão intracraniana. O fisioterapeuta vai cuidar desta parte aí, tranquilo. Vai ter que ver a questão da sonda vesical, se não tiver, você vai ter que providenciar. Perguntar para o médico neurocirurgião antes de sair também se ele vai querer manter o paciente sedado ou se ele vai querer esperar que o paciente acorde e tire o tubo. É outra pergunta que o neurocirurgião é que vai falar, porque ele abordou. Então, o que é que a gente ouve do neurocirurgião? Wellington, doutor, vai querer deixar sedado? Ele, Wellington, eu abordei, tem muita inflamação no local, muito edema. Nós vamos deixar ele sedado por 48 horas, repetir a tomografia. Hoje é quarta, então nós vamos deixar ele sedado hoje, quinta, sexta, repete a tomografia sábado pela manhã. A depender do resultado, aí sim nós vamos desligar a sedação para tentar tirar o tubo do paciente. Se ele quiser de outra forma, aí você vai ter que deixar o paciente sem sedação e ver como é que o paciente acorda, tá bom? Mas tem que perguntar isso também. Não é o plantonista médico da UTI, nem o enfermeiro que toma essa decisão. É o neurocirurgião. Outra pergunta que tem que ser feita por neurocirurgião. Perguntar qual o valor de pressão arterial que ele quer que o paciente fique. Doutor, a PAM do paciente, você quer que fique de tanto a tanto? Aí ele diz, Wellington, eu quero que fique com PAM entre 80 e 100. Então, rapaz, nessa faixa tão curta, entre 80 e 100. Se cair, vai dar hipoperfusão. Se passar demais, pode romper o aneurisma. Aí você vai lá no monitorzinho, lá tem um botão que você coloca o espaço entre as avaliações da pressão. Aí você aciona a medida periódica e coloca lá de 15 em 15 minutos. Então, a cada 15 minutos vai medir a pressão. Se fugir dessa faixa, aí o médico já inicia com um antihipertensivo por via endovenosa. Então, a PAM passou de 11, aí ele não vai fazer captopril, hidroclorotiazida. Ele já inicia nitroprussiato de sódio, porque tem que baixar imediatamente, tá ok? O controle de diurese é importante. É outra parte que eu vou falar para vocês agora. Não esqueçam, gente. Não deixem o balanço hídrico do paciente negativar. Paciente com hemorragia subaracnoide, vou repetir a frase. Não deixem paciente com hemorragia subaracnoide negativar o balanço. Ué, por que você está falando isso com tanta frequência? Em torno do terceiro ao quarto dia do rompimento do aneurisma, esses pacientes eles tendem a
ter uma descompensação da parte diurética, né? Então eles urinam muito. Então o paciente chega a perder 6 litros em uma tarde, ele perde 10 litros em torno de 12 a 24 horas. Então eles urinam bastante. Aí o que é que acontece? Se você deixar o balanço negativar, você vai fazer com que o paciente ele tenha um quadro de vasoespasmo. E no mesmo cérebro que teve um sangramento, pode vir a se desenvolver um AVC isquêmico, tá bom? Wellington, me explica o que é esse vasoespasmo. Digamos que eu perdi 6 litros de urina e eu recebi 2 litros de solução, envolvendo dieta por sonda e solução de hidratação venosa e medicação em bolsa. Então negativou 4 litros. Eu vou fazer um exemplo que eu dou para os alunos da graduação. Digamos que sua bexiga é a base de uma casa. Então é o alicerce. Vem um cara super poderoso, um incrível Hulk, né? E ele pega o alicerce da casa e ele puxa de uma vez com a mão. A tendência não é a casa cair um pouquinho? Aí ele vai dar uma volta e vem e puxa mais um pouco. Aí a casa cai mais um pouquinho. A bexiga é o baldamezinho da casa lá, a base. E a urina do paciente, à medida que ela sai, é como se o alicerce da casa descesse um pouco. Então o paciente começa a urinar muito, o organismo ele começa a perder líquido, ó, daqui até chegar lá embaixo. Aí o cérebro ele manda uma mensagem para a bexiga, olha, tá perdendo muita coisa aí embaixo, viu? Tô vendo que você tá só perdendo líquido, não está repondo. Eu estou perdendo líquido aqui em cima e vai chegar em um momento que eu vou ter que fechar as portas. Aí o que é que acontece? Negativa, 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 até que ocorre uma vasoconstricção dos vasos da base e o sangue não sobe para o sistema nervoso central. Aí o paciente faz um AVC isquêmico. Aí olha a situação, ele deu entrada com AVC hemorrágico, que não é algo bom, ele já tem um problemaço ali. E porque o balanço negativou, você vai ter um AVC isquêmico. E por que que isso acontece? Falha da assistência da enfermagem. O Wellington, me dá uma dica de como eu evitar isso aí. Até 2008 tinha uma terapia que a gente chamava de hiperidratação. O que era isso? O paciente começava a perder 2.000 ml a cada 4 horas. Aí o médico vinha e prescrevia para entrar 2.000 ml a cada 4 horas. Então ele ligava a bomba de infusão a 300 ml hora, o tempo todo. Só que aquilo dali, algumas vezes ficava ligado, o paciente reduzia a diurese e ele começava a ter sobrecarga. Aí era um idoso, boa parte dos idosos tem função ventricular ruim. Aí o paciente tinha edema agudo de pulmão, tinha congestão pulmonar na radiografia de tórax no outro dia, tinha pique hipertensivo, ficava com a perninha inchada, tinha um monte de coisa. Aí começaram a fazer o quê? Não, vamos reavaliar essa questão de hiperidratar o paciente. Aí foi reavaliado e foi cortado. Então o que é que você vai fazer como enfermeiro? O nome do termo que eu utilizo é matar o balanço hídrico no cansaço. Então a cada 2 horas você soma o balanço. Então 20 horas somou o balanço, tá 2.000 negativo, vai lá no plantonista, doutor, 2.000 negativo. Aí ele, não, Wellington, repõe aí 1.500. Quando der 22 horas, você somou, deu 1.000 negativo. Aí você repõe mais 1.000. Quando você faz isso, das 6 horas da manhã que você fecha o balanço de 24, o paciente ou está 300 negativo, ou está 500 positivo. Você passa o plantão com o paciente redondinho ali, sem problema. Se você esquecer, o que é que acontece? Ele passa a noite toda negativando. Tá. Quando dá 6 horas que você vai fechar o balanço de 24 horas, aí você toma aquele susto. Tá negativo 4.000. Primeiro erro você comete. O segundo, movido por desespero, você vai querer infundir tudo que ele perdeu. Então o paciente perdeu 4.000, aí você sabe que aquilo dali vai desencadear um vasoespasmo, porque você aprendeu
e por algum motivo você não aplicou, e quer infundir 4 litros de soro no paciente, 2, 3 litros. Qualquer um de nós, gente, que receber essa quantidade de fluidos em um pequeno espaço de tempo, vai ter algum tipo de repercussão. Isso é natural, tá bom? Então tenham muita cautela com esse tipo de assistência. Não esqueça, paciente com hemorragia subaracnoide, terceiro ou quarto dia, começar a urinar muito, você chega, senta, soma o balanço e vai derrubando ali devagarinho. Não deixa negativar muito para ele não desenvolver um vasoespasmo. Isso é muito importante. A partir de 24 horas ou menos depois que ele chegar no setor, iniciar a mudança de decúbito, manter vigilância, avaliar padrão respiratório, muita atenção para analgesia, tá? Um paciente entubado, perdão, e sedado, ele não fala, mas ele sente dor. A principal causa de dor em unidade de terapia intensiva é a aspiração do tubo. Olha quantas vezes um paciente é aspirado, né? Então, você chega em um plantão à noite, o paciente não tem um analgésico administrado, né? Então, isso aí é complicado. Então, toda vez que você for avaliar seu paciente, o ideal é que ele tenha uma cobertura de analgesia plena. Então, ele tenha tramal de 8 em 8, de pirona de 6 em 6. Mas se nesse intervalo você vai avaliar seu paciente, aí você percebe que o ventilador está com a frequência muito rápida, ele está desconfortável, você vê que ele fica se contorcendo no leito, apertando a mão com muita força, fechando o olho com muita força, aquele suorzinho no rosto, pode ir atrás que ou é desconforto respiratório ou é dor. Viu? Tanto que essa questão da dor é tão importante que o fentanil e o midazolam eles foram separados. Antes você fazia os dois juntos, hoje você separa para poder manejar a sedação, que é o midazolam e o fentanil em bombas diferentes, né? Se o paciente começa a fazer frequência alta no ventilador, ele já foi aspirado, está bem posicionado, aí o que é que a equipe faz? Mexe na sedação. Se for excluído, ou melhor, se você tem algumas alterações que te levem a pensar em dor, aí mexe no fentanil, que é para poder melhorar a questão da analgesia. E aí, Patrícia, tudo bem? Prazer em ter você aqui, minha amiga. Então vamos lá, gente. De cuidados são esses: avaliação do nível de consciência, focar na pupila, intervalo de hora em hora nas primeiras 24 horas, controlar infusões e diurese, registrar os sinais vitais, ficar atento ao balanço hídrico, tá bom? Iniciar a mudança de decúbito o mais precoce possível e qualquer alteração do nível de consciência repassar isso para o médico, ou no paciente consciente que ficar sonolento, ou então alteração pupilar. Como ele é neurológico, principalmente se ele estiver sedado, você só tem a pupila para poder te dar essa informação. Treine a equipe de técnico de enfermagem do teu setor. Ele tem que saber também o que é uma pupila isocórica, o que é aniso, o que é que significa cada tipo de alteração. E não esquecer, queda da frequência cardíaca ser um motivo relacionado à parte da metabólica ou então alteração do padrão respiratório, você vai associar a aumento da pressão intracraniana, quase não sai. Então, queda da frequência cardíaca associado, que não esteja associado a rebaixamento do nível de consciência, piora do padrão respiratório, alteração metabólica, você associa a queda da aumento da pressão intracraniana. Esse aumento da PIC, gente, um detalhe interessante é Valdânia. É correto, Valdânia. Eu fiz uma postagem um tempo que eu botei o nome do título, o divórcio do midazolam e do fentanil. Foi bem na época que teve essa alteração, né? Porque eles eram juntos, aí quando você queria mexer no midazolam, você tinha que subir o fentanil também. Queria subir o fentanil, aí subiu o midazolam também. Grande Kellyson, valeu. Por isso que eles foram separados, tá?
você consegue analgesia com 2 ml hora de fentanil. Já para sedar vai depender muito do paciente, né? Tem paciente que você tem que dar dose cavalar e o cara ainda fica se mexendo. Muito interessante, você fez essa colocação e até lembrei, né? Tem aluno que pergunta em sala de aula, Wellington, qual é o nível de sedação adequado para um paciente depois de um AVC hemorrágico? É você deixar um raso em torno de -2, deixar ele bem rebaixado mesmo, bem sedado. A sedação em terapia intensiva, na grande maioria dos casos, o ideal é você sedar para o teu paciente abrir o olho quando você falar com ele. Então, tocou no bracinho dele, aí eu abro o olho assim, um pouquinho, ou faço aquele esboço. Não é ideal mais você pegar todos os pacientes, sedar até o olho fechar, ficar mesmo com pupila miótica, a não ser os pacientes em pós-operatório de AVCH, traumatismo crânioencefálico, paciente grave, que tem a relação com o sistema neurológico, tá bom? O que mais de cuidar de enfermagem, a gente falou, né? Controlar infusões e diurese, ficar atento às alterações do padrão respiratório e quando for fazer exame, ter cuidado com a estabilidade do teu paciente, se ele suporta ou não fazer o exame. Vai que é um cardiopata, o cara entra em um ataque cardioventricular severo, fica com a pressão baixa. Então, por mais que você queira, você não vai tomografar. Você vai ficar quietinho, esperar ele estabilizar e depois vai fazer a tomografia. E não pode também, gente, deixar a tomografia para depois. Hoje a gente trabalha e vê que algumas falhas que não tinham antes vão começando a ficar mais frequentes, né? Então tem a questão da burocracia, é muito protocolo, é muita fichinha, tem muita coisa que é importante. Mas o paciente precisou ser tomografado porque alterou a pupila, é algo que você não deve deixar para o colega que vem na sequência. Wellington, mas eu vou para o plantão hoje, né? Então vê uma forma, fala que vai atrasar um pouco. Ou então se você do hospital não for trabalhar, tiver como você sair um pouquinho mais tarde, tipo o plantão encerra às 19 horas, o paciente alterou a pupila 18h40, 18h30, você não deve deixar para o colega da noite. Dê um jeito, coloque tudo no ponto, né? Que na hora que o seu colega chegar, você esteja saindo, ele pega e já vai na sequência. Mas não pode ficar protelando. Cada segundo de um paciente neurológico que ele deixa de ser abordado é um prejuízo absurdo para ele. Absurdo. Por isso que os pacientes, quando chegam na rede pública, eu falo que é uma realidade que todo mundo conhece, gente. Em boa parte dos hospitais, pelo menos as rotinas que eu conheço, o cara chega com AVC, ele demora 12, 24 horas, algumas vezes menos tempo para poder ser operado, né? Então, quando ele vai para a cirurgia em si, ele já tem um monte de coisa instalada nele. Vai ter alguma sequela, o médico vai ter mais dificuldade de conduzir. Sai do centro cirúrgico. Ah, vou levar para a UTI. Cadê a vaga da UTI? Não tem. Então, essa série de coisas, elas fazem com que a chance do teu paciente ter uma recuperação funcional, ela vá reduzindo drasticamente. Porque é interessante que ele dê entrada no setor. As alterações e sequelas relacionadas ao AVC, todo mundo sabe que pode acontecer, mas não pode existir, por exemplo, um AVC isquêmico em um paciente que deu entrada com AVC hemorrágico, porque você deixou o balanço negativar. Então é o tipo de situação que a gente tem que evitar. O paciente ele sangrou 1h da manhã, mas ninguém percebeu, porque ficou de meia-noite às 4 sem ninguém avaliar a pupila. Tem dia que está aperreado, final de semana pode faltar algum colega, mas se você pegar 10 pacientes da unidade de terapia intensiva, você vai ter 3 ou 4 que tem um potencial maior de complicar do que os outros. Então você tem que fazer uma leitura do ambiente, saber, olha, esse aqui, aquele dali, ficar muito atento, viu? Todos são graves, mas esses 4 aqui, se a gente pisar na bola, pode ser que aconteça algo mais sério. Então, gente, até aqui deu para entender
Eu vou partir agora para o lado aqui para a gente ver a parte da interpretação das tomografias. Só uma noção, tá bom? Não dá para aprofundar muito. É verdade. Ali tá. Tá ali, né? Tá ali. Querem fazer alguma colocação? Poliana já me autorizou aqui a partir para a parte da tomografia. Querem ver logo o exame, né? Então vamos lá. Eu vou deslocar o celular aqui para o outro lado. Vou inverter a câmera. E vou escolher uma das imagens para a gente analisar. Tá bom? A primeira vai ser esta aqui, ó. Eu vou apontar com laser. Ó, esta aqui. Tá? Estão conseguindo ver, gente? Poliana, me dá um feedback aí. Esta imagem aqui, ó. Essa tomografia aqui, gente, é uma tomografia normal. Ó. Tem vários cortes. Ué, por que tem esse monte de corte aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque o paciente ele vai ser avaliado da seguinte forma. Quando você coloca ele na tomografia, ele vai avançando. Ó, ele vai avançando assim dentro do tomógrafo. Aí a cabeça dele vai sendo cortada. Então aqui é o corte 1, corte 2, corte 3, corte 4, corte 5, 6. Então tudo que acontece daqui para cá é mais profundo do que daqui para cá, tá bom? Aqui é mais superficial, vai aprofundando até chegar aqui. Ó. Aqui se você observar, começa a ver a parte dos olhos, ó, a parte do globo ocular. Então eu vou aproximar mais um pouco, ó. Vou tentar baixar aqui. Pronto, tá aqui. Vou pegar com a caneta, que eu tô vendo que com o laser não vai ficar 100%. Então olhem pra cá, gente, ó. Ó. Essa linha aqui é uma referência importante, ó. Essa linha é a linha média, ela não pode estar nem pro lado direito, que é o lado esquerdo de vocês, e nem para o lado esquerdo do paciente, que é o lado direito de vocês. Se essa linha desvia para um lado, para o lado esquerdo, é porque tem edema do lado direito. Se a linha desviar para o lado direito, é porque o edema está do lado esquerdo. Então, sangrou do lado esquerdo. Mais uma vez, ó, quem estiver confundindo, você está de frente para o exame. É dessa forma que você avalia. Então, o teu lado direito é o esquerdo do paciente. Ó. Aqui é lado esquerdo do paciente e aqui é lado direito do paciente. Então, se a linha média desviar para o lado direito do paciente, é edema do lado esquerdo. Se a linha média desviar para o lado esquerdo do paciente, é edema do lado direito. Se você observar com calma, ó, linha média preservada, ó, os ventrículos, que são essas manchinhas aqui, escuras, estão do mesmo tamanho, né? E o paciente ele não tem nada relacionado à hemorragia nem à isquemia. E as fissuras aqui na lateral também estão preservadas. Ó. Se essas fissuras aqui ficarem apagadas, também é sinal de edema cerebral. Então essa tomografia aqui é uma tomografia normal. Wellington, toda tomografia normal significa que está tudo certinho? Não. Se a tomografia foi feita em até 24 horas do início de sintomas que levam você a pensar em AVC hemorrágico, em AVC, a tomografia, o paciente pode estar com AVC isquêmico, tá? Então, chegou e tem sinais e sintomas de AVC. A tomografia deu normal e tem menos de 24 horas do início dos sintomas, aí você pensa em isquemia.
Vou colocar o outro exame. Alguém quer arriscar? Vamos focar nesse aqui, ó. Deixar o laser aqui, ó. Aí você fala se você acha que é um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico. Podem participar. Ó, você vê que a linha média está preservada. Lembrando, gente, que quando a linha média desvia, é quando você tem um edema bem severo, tá? Geralmente é em quadros de traumatismo crânioencefálico. Em AVC é muito difícil você ter desvio de linha média, comparado com o traumatismo crânioencefálico. Aqui nesse caso, gente, ó, essa manchinha branca aqui é um AVC hemorrágico. Manchinha clarinha. Tá vendo? Aqui é um AVC-H. Além do AVC hemorrágico, se você olhar com atenção, ó, o que foi que eu falei lá no início? Os ventrículos têm que ter o mesmo tamanho. E esses ventrículos aqui, ó, um ventrículo está maior e outro está menor. O lado que o ventrículo diminui é o lado que tem o edema. Então você tem um AVC hemorrágico, ó, associado com edema cerebral, ambos do lado direito do paciente. Então tá aqui, ó, AVC hemorrágico, mais edema cerebral, que você constatou através da redução do ventrículo do lado direito do paciente, que é o seu lado esquerdo, né? Foquem nesta aqui, ó. A partir da análise deste exemplo, deste corte aqui, aí você me diz o que é, qual a sua opinião. Aproximar um pouco. Só reforçando, quem está chegando aí, ó, nós estamos analisando esta imagem aqui, ó. O que é que você vai fazer aqui para ficar mais fácil? Você pega, opa, a Poliana, AVC isquêmico, excelente, Poliana, AVC isquêmico. Alguém ajuda a Poliana e me diz de que lado está o AVC isquêmico, do lado direito ou do lado esquerdo? Do paciente, não de vocês. AVC isquêmico, qual lado? A Poliana não fala mais o lado, porque ela já acertou o AVC. Alguém fala o lado que está o AVC, se é direito ou se é esquerdo. Aqui, para você comparar, basta você dividir aqui, ó. Sempre analise esquerdo, esquerdo. Valeu, Luana, Karina. Perfeito. Então, a turma já acertou aqui, ó. Dividiu no meio, ó. Aí você vai analisar os dois lados, ó. Lado esquerdo do paciente, lado direito, perdão, e lado esquerdo. Valdânia também, parabéns. Então, aqui está a isquemia, ó. Isquemia. Nós vamos ter uma live sobre AVC isquêmico um pouco mais à frente. Aí nós vamos falar sobre RTPA, os limites de pressão, mas vai ser em outra oportunidade. Então aqui tem um AVC isquêmico. Vou colocar o próximo.
Vamos focar nesta imagem aqui, ó. Ficar passando o laser aqui para fixar qual a imagem que vocês têm que analisar. Edema. Quase, Poliana. Botou um detalhezinho. Nesse caso aqui, ó, é um edema do ventrículo bilateral. Agora me diga uma situação que cause aumento dos ventrículos. Acontece muito com criança. Ou melhor, a maioria dos casos desse tipo de aumento é em pediatria. Bebezinho nasce com esse problema, tem que botar um catéter que conecta o sistema nervoso central ao abdômen. Hidrocefalia. Show, Lana. Poliana começou bem, você fechou certinho aí, ó. Então, aumento ventricular. Ariana, parabéns. Então, aumento ventricular bilateral, ó. Tanto nessa situação, ó, nesse aqui ficou maior um pouquinho, ó. Tá vendo? Aí aqui entra a parte de bolsa de DVE, zerar no ouvido do paciente, é outro tema, a gente vai trabalhando isso com o tempo. Mas isso aqui realmente é um caso de hidrocefalia. Tem paciente que apresenta hidrocefalia após o AVC hemorrágico. Aí ele fica com aquela drenagem na bolsa, mas não para de drenar líquido, aí acaba botando a válvula. Esse aqui foi um caso romântico. Ele estava com capacete, aí pegou a namorada em casa e deu o capacete para a moça e ficou sem. Uma cidadezinha aqui perto de Teresina. Sobrou em uma curva e bateu com a cabeça na guia da calçada. Foi para o hospital, fez uma cirurgia, passou 24 horas no UTI, mais 2 dias no apartamento e foi para casa sem sequelas. Analisem a calota craniana também. Vamos ficar nessa imagem aqui. Se você observar, a primeira coisa que a gente vai ter que ver, ó, a linha está preservada, né? Não tem nenhum tipo de alteração relacionada a isso. Só que tem uma manchinha aqui, tá vendo? E a calota craniana aqui, se você for comparar com o outro lado, ó, aqui e aqui, ela tá mais espessa. Então, o que foi que aconteceu aqui? O paciente pegou uma pancada aqui, ó, e fez um TCE com sangramento laminar aqui na parte superior. Algo que foi feito neste caso? Foi aberta a cabeça, o médico drenou esse sangue, encaminhou o paciente para a unidade de terapia intensiva. Chegando na unidade de terapia intensiva, ele foi extubado na sequência. Como é jovem, rapidinho acorda quando passa o efeito da anestesia. E foi encaminhado para o apartamento no outro dia. Então aqui você tem um caso de traumatismo crânioencefálico. Sangramento na parte superficial do sistema nervoso e essa elevação da calota craniana, que é por conta do trauma em si, né? O paciente teve um TCE.
A última talvez seja a mais difícil, gente. Não tem sangramento nem isquemia. Mas aqui tem uma alteração. É bem discreta mesmo. Dá pra ver tanto neste corte quanto neste, ó, nos dois. Neste e dá pra ver neste. Isso aqui eu vou deixar com vocês, tá bom? Alteração bem discreta. O paciente acordou atrasada para o trabalho, aí levantou de uma vez na cama, né? Aí fez uma hipotensão postural. Aí caiu e bateu com a região occipital na parte de madeira da cama. Desmaiou, foi para o hospital, fez a tomografia e acabou ficando internada por conta do resultado do exame. Já estava praticamente assintomática, um pouco de cefaleia, mas a tomografia foi pedido por excesso e acabou achando uma alteração. Alguém arrisca? Ó, aqui e aqui. Aqui, gente, é um edema cerebral, tá bom? Ó, se você observar, o ventrículo ele não tem aqui e aqui ele aparece, né? Então o ventrículo não aparece desse lado e aparece desse. O paciente teve um edema cerebral. Galera, o tempo foi embora, tá bom? Tá na contagem regressiva aqui. 1 minuto e 25 segundos. Então eu queria agradecer pela presença, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, aí pode colocar rapidamente aí, pode ser que ainda dê tempo de responder. Mas já tá finalizando aqui por conta do Instagram, tá bom? Vou botar a culpa nele. Por mim a gente ficava mais tempo. Valeu, Bárbara. Qualquer coisa, se ficar alguma dúvida posterior à live, aí vocês podem mandar no inbox depois, tá bom? Professor, eu queria saber aquele detalhe lá, fica um ponto que eu queria que você explicasse novamente. Aí eu mando pelo inbox e a gente vai resolvendo, tá bom? Obrigado, Pauliana, obrigado, Aninha, colega de plantão. E é isso aí, gente. Depois eu vou encerrando aqui para não fechar no rostinho de vocês, tá bom? Vai ficar salva, Daniel. Amanhã eu coloco a live aqui no Instagram. Quem quiser ver na íntegra novamente. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.